A paz de Cristo Jesus para todos. Eu sou o pastor Alessandro de Oliveira e desejo a bênção de Deus sobre a vida de todos vocês. Que o Senhor possa responder a cada um de vós. Que as vossas petições não sejam apenas conhecidas diante de Deus, mas atendidas de uma forma sobrenatural e que as mais copiosas bênçãos do Senhor sejam derramados sobre a sua vida, sua casa e sobre os seus negócios em Cristo Jesus. Lembrando que Ele é o que traz a existência do que não existe. Ele é o que faz o impossível tornar-se impossível. Ele é o que quebra a sentença da morte e estabelece a vida. É Ele, é o Senhor que levanta do muturo necessitado. Oh, glória a Deus! E faz a estéril da luz e ser mãe de uma família. É Ele que quebra as maldições. É Ele que decreta vida e vida com abundância. E para isso nós estamos aqui. Esses dias nós estávamos conversando e Ele, o Senhor Jesus, me instruiu e me autorizou a liberar uma porção profética. Lembrando que, quando eu falo de porção, eu estou falando de um assunto resumidamente. Não temos pretensão de exauri-lo, jamais. Todavia, outro sim, é de muita relevância. Deus não tem te edificado aqui no canal? O Senhor não tem falado contigo? Quantos testemunhos nós temos ouvido de pessoas que eu nunca vi fisicamente, mas virtualmente têm recebido pela palavra de Deus as suas belas e mais copiosas bênçãos. E dentro do que nós tratamos, a temática que hoje desejo transbordar, que será de relevância e de uma significância enorme. Sim, porque quantos de vocês têm incógnitas, dúvidas para serem solucionadas? Dentro da temática, pastor, e qual é a temática? A temática é vencendo as tentações. Lembrando que, partindo de um princípio, eu quero aqui já destacar um texto que está no meu espírito de Tiago. Isso, Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Observe, sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Se ele, o tentador, o diabo, foge de você, a tentação não existirá mais. Por quê? Quem é que causa as tentações? Tá pegando a revelação? Quem é que ocasiona as tentações? Então, se você já começa a compreender que a sua dedicação, que a sua sujeição a Deus por meio de Cristo Jesus é autêntica, é verdadeira. Oh, estou sentindo ele aqui. A mesma faz com que o diabo fuja de você, o tentador fuja de você, logo as tentações não existirá mais. Escreva aqui embaixo. Só quem crê no poder dessa revelação. Hoje Deus tem muitas vitórias para ser liberada por essa palavra. Então já escreva aqui. Se o tentador foge, não haverá mais tentação para a minha vida. Escreva. Se o tentador foge, não haverá mais tentação para a sua vida. E aqui eu quero já liberar uma palavra profética. Se você, na sua posição autêntica, verdadeira, sujeição a Deus, o Pai, por meio de Cristo Jesus, faz com que o diabo fuja de você, não haverá mais tentação. Pega a palavra. No seu casamento,
Não haverá mais tentação no seu ministério. Não haverá mais tentação nos seus negócios, nos seus empreendimentos em Cristo Jesus. Por quê, pastor? Porque você fez o tentador fugir. E quem é a origem das tentações? O mesmo. Se ele foge, logo as tentações deixam de existir. Eu estou sentindo muito o poder de Deus aqui, amado. E eu tenho certeza que essa palavra vai liberar grandes vitórias ao favor de pessoas que estão lutando, estão em guerra, estão em crises espirituais. Quando eu falei liberar, eu vi uma chave descendo. E essa chave virava. Meu Deus, que forte! A chave virava. E quando a chave virava, o Senhor disse para mim: diga para eles que o tentador, a causa de todas as tentações, fugirá. Eu sou o Senhor que estou dando ordem para ele sair. Logo, todas as tentações estão sendo frustradas. E aqui vai a palavra, sim, Espírito de Deus. Nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Primeiro, por quê, pastor? Porque elas deixarão de existir. Pega essa palavra. Elas deixarão, eu estou falando. A sua vida, Deus está colocando em um nível que os demônios, como dizia minha mãe, não quer nem te ver pintado de ouro. Erekamassuriá. Então receba em nome de Jesus. O tentador está fugindo e as tentações deixarão de existir. Escreva aqui embaixo. Quando o tentador foge, as tentações deixam de existir. Pastor, o que significa a palavra tentação? A palavra tentação no vocábulo hebraico massá quer dizer testar, que é a equivalência também do vocábulo oriundo do Novo Testamento, perasmo, que quer dizer testar. Logo, qual era a função? Olha o termo que eu estou usando. Era a função até hoje do tentador contra a sua vida. Testar a sua fé. Testar a sua posição. Testar você. Graças a Deus. Olha a revelação que está fluindo. Claro que essa palavra é para quem assumiu uma posição em Cristo como filho de Deus. E a partir desse momento que você assume essa posição em Cristo, deixando de viver a sua própria vontade para viver a vontade de Deus, deixando de viver os seus próprios desejos para viver o desejo de Deus, deixando de viver a sua própria vida para viver a vida de Deus em você. Oh, glória a Deus! O tentador fugiu e as tentações deixaram de existir. Oh, Espírito Santo, você não precisa ser mais testado. Você não precisa ser mais testado. Você está me ouvindo? Porque Deus e a sua palavra é a suficiência fundamental para a sua história de hoje em diante. Por isso que as crises e as lutas espirituais que você tinha não terão mais. Isso para quem tem Deus como suficiência máxima e a sua palavra como fundamento. Oh, glória a Deus, eu estou sentindo o poder de Deus aqui. O fundamento para a sua vida. Se o tentador vivia te testando, ele entendeu que não adianta mais gastar tempo usando suas estratégias e todos os meios que empregavam para testar a sua fé, pois ele já percebeu que você entendeu que Deus é a sua suficiência, que a palavra é a sua suficiência em Cristo Jesus. Observe, até Jesus passou por isso. Jesus, ele é levado ao deserto, diz a Bíblia.
pelo Espírito Santo, e aqui eu já quero quebrar um conceito, porque a ideia de que muitos têm é que as pessoas que estão no deserto estão elas ali por causa do pecado. E o texto diz que Jesus não tinha pecado e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Todavia, nós devemos compreender que nem todos que estão no deserto estão por causa do pecado. E a palavra deserto aqui é uma figura de linguagem para falar de privações. Você consegue compreender isso? Então escreva aqui embaixo. Isso aqui é de relevância. Nem todos que estão no deserto estão por causa do pecado. Escreva. Nem todos que estão no deserto estão por causa do pecado. Pegou a revelação? Já consegue compreender esse mistério? Jesus Cristo é levado ao deserto e a Bíblia diz que ele não tinha pecado neste contexto. E o texto diz que o Espírito Santo levou ele para ser tentado pelo diabo. Pastor, você com base nessa expressão que eu estou dizendo, contextual, pode dizer, ou formar uma doutrina. Se Jesus, que é Jesus, foi para o deserto ser tentado pelo diabo, como o Senhor diz que nós não seremos mais tentados? Por algumas razões. Primeira, Jesus substituiu você no sacrifício. Sim ou não? Se substituiu você no sacrifício, substituiu você na dor, substituiu você na privação, porque ele sendo rico se fez pobre, ele sendo Deus se fez homem. Oh, glória! Consegue compreender isso? Se ele te substituiu, como você assim acredita, que ele te substituiu no sacrifício, substituiu na privação, na dor, nas enfermidades, porque ele levou sobre si, oh, glória a Deus! Então, necessariamente, você não precisa passar por desertos, que é uma figura de linguagem para falar de privações. E nem precisa ser tentado pelo diabo, como eu já citei Tiago capítulo 4, versículo 7. Pastor, e por que somos vocês que estão chegando agora, né? Porque quem está comigo desde o começo está pegando a palavra. Vocês que estão chegando agora só são porque não levam a sério um código que muitos patriarcas, que até Jó não tinha. Qual, pastor? A revelação de pedir para Deus não ser ou não conduzir ou não encaminhar a tentação. Lembra de Mateus capítulo 6, versículo 9 a seguir? O que diz a Bíblia acerca da oração do Pai Nosso? Uma das vertentes, lá no finalzinho da oração, é livra-nos da tentação. Não nos encaminhe à tentação. Outras traduções diz, não nos induza. Era o que o Espírito Santo estava fazendo com Jesus em Mateus capítulo 4. Não induzir a tentação. Não encaminhar a tentação. E você, na oração, pode levar isso para a sala do conselho. Você, em oração, pode pedir ao Pai em Cristo Jesus. Claro, essa oração será respondida se você, de fato, é filho de Deus, negou a si mesmo e gerar frutos de obras de arrependimentos, unificado no DNA divino, unificado na natureza divina. Se Deus é a suficiência para você, e a palavra de Deus é o seu norte, é o seu fundamento, é o seu sustento, é o seu nutriente, oh, glória a Deus! Você pode falar com o Senhor e logo você verá que não haverá tentações. Mas observe, Jesus Cristo foi levado no contexto 2000 anos atrás, e aqui eu dei as razões pelas quais você não precisa mais, e o código para viver isento do tentador e das tentações. E o texto diz que ele sendo levado, ele é testado por 3 vezes. Quantas vezes? 3 vezes. Mas antes de falarmos, antes de avançarmos,
Escreva aqui embaixo só quem crê no poder da palavra de Deus. Se Deus e a palavra é minha suficiência, e eu levo a sério, escreva assim, eu levo a sério a revelação da oração do Pai Nosso, nunca mais serei tentado. Nunca mais serás testado. Não tem precisão. Isso tanto por parte divina e também por parte dos demônios. Eles compreendem e estão sob autorização divina para execução de propósitos. Logo, Deus manda se retirar, por isso que ele foge de vós e as tentações deixam de ser tentações. Lembrando que as tentações são possibilidade, dentro do que nós estamos aqui trabalhando a temática. Mas observe, para nós não nos delongarmos, escreva aqui embaixo, se o tentador foge, as tentações não existem mais. Jesus passou por esse caminho e venceu. Jesus passou por este caminho e venceu.